북한 공산 세력의 위협으로부터 Essa é a voz 자유대한민국을 de Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul. Ele fala em um pronunciamento surpresa, feito na noite de terça-feira e transmitido pelas televisões locais. O presidente da Coreia do Sul declarou agora há pouco que vai implementar no país uma lei marcial de emergência. É o assunto que está movimentando o mundo inteiro. Uma lei que restringe o acesso a direitos civis, substitui a legislação vigente por leis militares, censura a imprensa e proíbe manifestações políticas. Ele disse que a decisão foi tomada para remover forças pró-Coreia do Norte do país e proteger a ordem constitucional, mas não detalhou ameaças específicas. Tanques militares foram posicionados nas ruas e a Assembleia Nacional foi fechada. A reação foi imediata. Um clima bastante tenso com a resistência a essa lei marcial anunciada de surpresa. O chefe da polícia da Coreia do Sul criticou a medida e aí convocou uma reunião de emergência. A reação é internacional, tem resistência de integrantes do próprio governo, da polícia da Coreia do Sul e também da oposição. Deputados conseguiram entrar no plenário, realizaram uma sessão de emergência e derrubaram o decreto do presidente. Enquanto isso, do lado de fora, centenas de manifestantes se reuniram em frente ao parlamento sul-coreano. Hastearam a bandeira do país e entoaram palavras de ordem. Forças especiais de polícia foram enviadas para conter a população. Analistas veem o anúncio como uma manobra política do presidente para tentar impedir um possível processo de impeachment contra ele. Yoon enfrenta baixos índices de aprovação depois de medidas controversas. E ainda antes do sol nascer, Yoon Suk-yeol recuou. O presidente Yoon Suk-yeol declarou que cancelaria o decreto e tudo voltaria ao normal. Ele disse que retiraria as tropas, mas pediu à Assembleia Nacional que pare imediatamente com o comportamento que chamou de revoltante de paralisar o funcionamento do país com impeachments, manipulação legislativa e manipulação do orçamento. A oposição afirma que agora há motivos legais suficientes para tirar Yoon do poder. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o autogolpe fracassado na Coreia do Sul. Quais os significados e os impactos de uma lei marcial em um país democrático e que é aliado das principais potências ocidentais? Eu converso com Felipe Figueiredo, historiador pela USP, colunista do jornal O Estado de São Paulo e autor do podcast Xadrez Verbal. Quarta-feira, 4 de dezembro. Felipe, pela primeira vez desde a década de 1980, o governo sul-coreano impôs uma lei marcial. Então, vou te pedir para começar nos explicando que lei é essa, quais seriam as consequências dela caso ela fosse de fato implementada. Lei marcial, ela existe em basicamente todo o estado, né? Ela é utilizada em emergências, como o próprio nome diz, em caso de guerra, porém muitas vezes ela é distorcida e utilizada no contexto de golpes militares ou de autogolpes militares, que é quando um poder constituído legalmente busca anular outro poder agindo à margem da lei. E ao que tudo indica, é isso que está ocorrendo, né, já que é um caso em desenvolvimento ainda, na Coreia do Sul. Essa lei marcial tem uma série de restrições e impactos diretos. Fecha parlamento, ela restringe direitos civis, também substitui a legislação normal por leis militares e tem mais. A questão de limitar ou colocar sob tutela mesmo os meios de comunicação, as atividades do parlamento nos partidos também ficam proibidas, fecha parlamento e mais. Quem violar a lei marcial pode ser preso. A Coreia do Sul, ela tem, de fato, um histórico autoritário. Ela, por mais tempo da sua história, ela foi uma ditadura do que uma democracia. O nascimento, né, desse Estado, da República da Coreia, que é popularmente chamada, né, de Coreia do Sul, não pode ser dissociado do conflito congelado com o seu vizinho ao norte, né, popularmente chamado de Coreia do Norte. E a própria lei marcial, embora a Constituição
sul-coreana tenha passado por uma grande emenda em 1987, no período da democratização, eu não diria nem redemocratização, mas democratização, ali no contexto dos Jogos Olímpicos de Verão de Seul, de 1988, a carta original, ela ainda é do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, ela ainda é marcada pela ideia de um primado da segurança nacional. Então, a lei marcial permitiria a suspensão dos direitos políticos, a suspensão do direito de assembleia. Isso está ligado com algumas questões atuais sul-coreanas que iremos conversar. E, muito provavelmente, tudo indica que era uma espécie de autogolpe, já que o presidente buscava, com essa medida, né, o Yoon Suk-yeol, anular o parlamento, que é controlado pela oposição. Agora, o que significa exatamente para uma democracia decretar uma lei marcial? Para quem não entende do riscado e quer compreender a dimensão do risco do que está acontecendo por lá. Uma lei marcial ela pode ser democraticamente decretada no caso de uma guerra. Então, por exemplo, em 2020, né, para resgatar o tema da minha participação anterior aqui com você, em 2020 nós tivemos a guerra entre Armênia e Azerbaijão, a Armênia declarou lei marcial e nem por isso deixou de ser um governo democrático. Nós temos, eventualmente, catástrofes, emergências climáticas, naturais, desastres como terremotos que podem justificar esse tipo de coisa, alguma convulsão social muito notória, muito grave, porém, novamente, o uso desse tipo de mecanismo muitas vezes é um sinal de uma democracia com problemas, como é o caso da Coreia do Sul, ou uma democracia, né, um Estado com histórico autoritário. O grande exemplo que nós podemos dar de uma lei marcial aqui na nossa vizinhança recente foi no Peru, na década de 1990, quando do início da ditadura do Alberto Fujimori, que foi via um autogolpe, quando ele anulou o Congresso. Você fala em autogolpe e tem pelo menos uma declaração do presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, dizendo na seguinte linha, falando o seguinte, que essa medida extrema precisava ser tomada para limpar o país de, abre aspas, elementos pró-Coreia do Norte. Isso deixou muita gente de orelha em pé. E, a partir dessa declaração, as hipóteses de autogolpe foram até fortalecidas. O quanto essa justificativa se conecta com derrotas recentes que o presidente teve no legislativo, no parlamento de lá, e por que a gente pode, sim, pensar nessa possibilidade de autogolpe? Vamos lá. Primeiro, o presidente Yoon Suk-yeol, hoje ele tem uma aprovação baixíssima. Eu fui até consultar aqui, por exemplo, a agência Reuters, que noticiou semana passada que a aprovação dele está na casa do 17%, ou seja, hoje ele não seria eleito nem para síndico do prédio dele, provavelmente. E, além dessa aprovação muito baixa, de ser um governo muito questionado, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele especificamente, a população sul-coreana deu um recado nas urnas do descontentamento com esse governo. E no primeiro semestre, em abril, nós tivemos as eleições legislativas, na qual a oposição, né, a Aliança Democrática, que é de centro-esquerda, o partido do presidente é o Partido do Poder Popular, que é um partido conservador. E a centro-esquerda teve maioria do Congresso, tá? Maioria absoluta. Não conseguiu a maioria qualificada de 2/3, mas maioria absoluta. Ele é um presidente conservador, desde que foi eleito, enfrenta um parlamento de maioria oposicionista, mais de centro-esquerda, mais afinada com o presidente anterior a ele, e que tem ali defendido essa oposição parlamentar, gestos de aproximação com a Coreia do Norte. O presidente sul-coreano diz que, mais do que isso, essa oposição trama atos contra o Estado. E a alegação dele para decretar o Estado marcial, a lei marcial aí na Coreia do Sul, é dizer que eles estavam fazendo esses atos anti-Estado e que estavam perigosamente ameaçando o país com o comunismo. O líder do Partido Democrata, da oposição, disse que a declaração é inconstitucional e até o líder do partido governista, o Partido do Poder Popular, prometeu bloquear a declaração, dizendo que ela está errada. O presidente
não tem o controle do Congresso, e o Congresso, nas últimas semanas, tentou diversas vezes investigar a primeira-dama por acusações de corrupção, que foram bloqueadas pelo presidente, tentou o impeachment de integrantes do gabinete presidencial e, principalmente, não aprovou o orçamento do país. A segunda questão sobre essa retórica é que, nos últimos meses, nós também tivemos um aumento, uma intensificação da retórica de conflito entre as duas repúblicas coreanas, inclusive pela via da Coreia do Norte. A Coreia do Norte simbolicamente destruiu uma estrada, declarou que estaria abandonando a reunificação pacífica, aumentou o seu intercâmbio militar com a Rússia, inclusive com acusações pelos Estados Unidos de tropas da Coreia do Norte na Ucrânia em combate. Partes das estradas e trilhos que conectam Coreia do Norte e Coreia do Sul foram destruídos. Em termos práticos, a destruição das rotas de viagem faz pouca diferença. As duas Coreias continuam divididas por uma das fronteiras mais fortificadas do mundo e as estradas não são usadas há décadas. Mas há um forte simbolismo no ato. Em resposta, os militares sul-coreanos dispararam tiros dentro de seu próprio território. Este ano, o ditador Kim Jong-un declarou a Coreia do Sul como o inimigo principal de seu país e, desde então, vem colocando minas terrestres e mísseis capazes de transportar ogivas nucleares na zona fronteiriça. Esse contexto deixa muito claro que se trata, na verdade, de uma disputa política por um presidente com muito pouco prestígio, que usa essa retórica, a retórica do anticomunismo, a retórica do anti-o-inimigo, que é um modelo, né, muito utilizado em vários golpes de Estado por toda a Guerra Fria. E tem o passado dele que me parece digno de nota, porque o Suk-yeol ele é presidente desde 22 e ele ganhou destaque liderando investigações anticorrupção de figuras políticas importantes, o que incluía inclusive ex-presidentes. Ele não tinha experiência prévia, vence com uma plataforma conservadora. Então, há casos como o dele espalhados mundo afora e que acabaram em circunstâncias muito parecidas, se não com uma tentativa real de autogolpe, pelo menos com um planejamento para, né? Então, a história dele é uma história que se mistura a tantas outras histórias que passaram de alguma maneira, direta ou indiretamente, por uma história de golpe. Fazendo uma analogia, que como qualquer analogia ela vai ter problemas, vai ter defeitos, mas acho que para o nosso público vai ajudar a compreender, foi uma situação muito parecida na Coreia do Sul a uma espécie de lava-jato local. Ele era essa figura que tinha uma postura, né, de ser firme contra a corrupção. A Coreia do Sul é um país que tem relações muito complicadas, para dizer o mínimo, entre os seus grandes conglomerados econômicos e o Estado sul-coreano. Então, as mesmas empresas que o nosso ouvinte consome de eletrônicos, de carros, elas são muito ligadas ao Estado coreano porque elas foram criadas para serem a indústria bélica da Coreia do Sul. Então, ele ganha muito prestígio popular com essa imagem de ser linha dura contra a corrupção, consegue a condenação da ex-presidente Park Geun-hye, que inclusive é filha do último ditador da Coreia do Sul, que foi assassinado no cargo em 1980. A ex-presidente foi considerada culpada pelo crime de interferência nas eleições parlamentares de 2016 e por causar perdas aos fundos do governo. Ela já cumpre pena de 24 anos de prisão por crimes de corrupção. Então ele se lança como esse candidato conservador, entre aspas, antissistema, né? Ele usa inclusive uma versão local do slogan do Donald Trump da primeira eleição, de drenar o pântano, e com uma plataforma também atacando o feminismo, por dizer que o feminismo é responsável pela baixa natalidade na Coreia do Sul, coisa assim. Só que ele vence as eleições com a menor margem de vitória da história democrática da Coreia do Sul. E isso é importantíssimo mencionar. Lee Jae-myung foi um dos candidatos nas eleições presidenciais de 2022 e perdeu para o atual presidente por menos de 1 ponto percentual. E em abril, sofreu uma derrota colossal nas eleições parlamentares. A Assembleia Nacional passou a ser controlada pela oposição. Desde então, Yeol reclama da dificuldade de passar leis e aprovar o orçamento.
o próprio início de governo dele também ele não foi eleito sobre um grande clamor popular. E a visão, a perspectiva de que ele não saberia exatamente o que estava fazendo, que ele não sabe lidar com o jogo político, e principalmente que ele, sob essa visão de corrupção, está sendo leniente com corrupção, inclusive supostamente da própria esposa, que é acusada de manipular preços de ações de bolsa de valores, fez a imagem dele cair bastante. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Felipe. Você falava das causas internas, das causas externas, que a origem teria muito mais a ver com questões internas do que questões de fora. Qual é o status hoje da relação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul? Você deu algumas pinceladas, mas eu queria entrar um pouco mais nesse conflito congelado e como ele interfere na política de Seul. Quando a gente fala dos parâmetros de esquerda e direita, né, normalmente as pessoas pensam ou no tamanho e presença do Estado na economia ou em questões sociais. Então, casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. No caso da política sul-coreana, as relações com a República da Coreia do Norte, elas são parte importantíssima dessa clivagem entre esquerda e direita. A esquerda, que hoje é representada pelo Partido Democrático, adepta de uma política de reconciliação com a Coreia do Norte, uma unificação pacífica, via o que é chamado às vezes de política do sol brilhante, ou política do brilho do sol, que é a ideia de que a Coreia do Sul ficaria rica, se desenvolveria, ao ponto de ser o grande exemplo para a Coreia do Norte, e ela poderia então absorver a Coreia do Norte, parecido com a visão local sobre o processo de reunificação alemão ao final da Guerra Fria. Já a direita tem uma visão de segurança, uma visão de que uma reunificação, se ocorreria pela força das armas, que um conflito pode ser iminente, inclusive algumas lideranças mais jovens, que já não têm ligações familiares com o Norte, que veem o Norte como de fato um inimigo, defendem inclusive uma espécie de declaração de independência da República da Coreia, em que a pauta da reunificação seria simplesmente abandonada. E isso se junta a um Estado que é bastante militarizado. O serviço militar obrigatório na Coreia do Sul é muito presente, é um país que tem uma indústria bélica extremamente presente na sua economia, tem tropas e equipamentos dos Estados Unidos no país, então a relação com a Coreia do Norte e como lidar com o outro Estado coreano, né, porque é apenas uma nação coreana, é parte indissociável dessa questão de esquerda ou direita. Muita gente no Brasil se referia, até um passado recente, aos investimentos em educação que a Coreia do Sul fazia e que isso fez com que o país atingisse níveis muito interessantes de desenvolvimento. Como é que um país que investe tanto em educação, ele está às voltas agora com uma possibilidade de golpe? Me parece um contrassenso, né? É um debate bastante profundo, porque, inclusive, existe uma pequena minoria na Coreia do Sul que tem uma visão romântica, nostálgica do período das ditaduras militares, dos governos autoritários, afirmando que esses governos, por mais repressivos que fossem, violentos, eles supostamente criaram as bases para esse desenvolvimento econômico, incluindo esse investimento profundo em educação, como você mencionou. A questão é que a sociedade sul-coreana, ela acaba sendo afetada por diversos outros aspectos. Infelizmente, a Coreia do Sul, por exemplo, é um dos países em que existe um dos mais altos índices de suicídio entre jovens, mesmo sendo um país de alta renda per capita. E como a gente também conversou, é uma sociedade bastante militarizada. Então, é uma sociedade que valoriza muito a democracia, e nós vimos isso essa noite, inclusive, com a população cercando o parlamento, permitindo que os parlamentares votassem para derrubar o decreto de lei marcial. Porém, ainda assim, nós temos alguns componentes muito problemáticos na sociedade sul-coreana e tivemos um líder político que tentou contornar, né, as vias legais do jogo democrático. A gente ainda vai descobrir muita coisa, mas atualmente se comenta na imprensa sul-coreana, por exemplo,
que parte do gabinete dele sequer sabia que ele faria essa declaração e que também não há consenso entre os próprios militares. E de onde vêm exatamente esses ecos autoritários do passado? Lembrando que a Coreia do Sul foi criada em 1948, muito recente. Eu não diria que é uma sombra muito grande, eu diria que tem uma minoria bastante vocal, especialmente de homens jovens que estão passando por questões de desemprego, passando por questões de sociabilidade, inclusive relacionamentos. Esse é outro fenômeno da sociedade da Coreia do Sul, um índice muito baixo de natalidade, casamentos. Mas, Natuz, acho que é importante também mencionar que a imensa maioria da população da Coreia do Sul hoje valoriza a democracia e, como eu disse, cercar o parlamento, permitir um voto para derrubar a lei marcial. E isso não é uma frase de efeito, uma frase ideológica, é porque boa parte da população vê o benefício da abertura e da democratização. Então, a Coreia do Sul só se tornou esse país pujante, presente no cenário global, com empresas, com indústrias, com cultura. Nós temos o K-pop, os K-dramas, temos o filme Parasita vencendo o Oscar. And the Oscar goes to Parasite. Tudo isso são a partir de políticas culturais, né? A Hallyu, a onda coreana, do Estado sul-coreano, financiando cultura, financiando o turismo. Então, a Coreia do Sul hoje é um dos países mais visitados no mundo. É um país que exporta, né, como a gente falou, bens culturais, então música, produtos audiovisuais, maquiagens. Então, a abertura da Coreia do Sul hoje é parte indissociável desse país que é economicamente complicado, mas pujante em vários pontos, e desse prestígio internacional que a Coreia do Sul passou a ter nas últimas 2 décadas. Felipe, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Você é um assunto aqui muito querido por nós. Eu que agradeço e fico a dispor. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.